Revezando. Bênção, irmãos. Irmãos, como nós estamos, nós sabemos, já foi dito, nós estamos de maneira especial celebrando a Páscoa, o sacrifício de Jesus Cristo, a obra dele por nós na cruz, que é a razão de nós sermos quem somos e estarmos aqui. E essa celebração não pode ser apenas na Páscoa, mas tem que ser todos os dias da nossa vida, como nós falamos hoje pela manhã, no culto que também tivemos. Quem esteve aqui, viu o quanto que Deus nos abençoou, foi um tempo tão precioso de comunhão, tivemos um café mais cedo e depois o nosso culto. E nós temos a oportunidade de continuar prestando culto a Deus aqui. Nós já começamos e vamos, então, meditar em uma parte das Escrituras que trata sobre algo relacionado à morte de Jesus Cristo, aquele ato em que ele morreria na cruz. E não sei se o ano passado ou o ano retrasado, em algum desses 2 anos, eu, no mês de abril, fiz uma pequena série de sermões baseados nas 7 palavras de Jesus na cruz. Então, são 7 palavras ditas por Jesus, que a Escritura narra para nós, de 7 palavras, frases que ele disse quando estava lá. Nós já vimos algumas delas e hoje nós vamos ver apenas uma dessas 7. Eu quero, antes de ler a passagem que nós vamos nos ater, estas palavras ditas por Jesus, só para que os irmãos relembrem. Nós temos em Lucas, capítulo de número 23, versículo 34, uma dessas palavras, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, as palavras que Jesus também disse foi: Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Em Marcos 15, 34, também Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Voltando em João, foi descrito que Jesus disse que tinha sede. Está lá, tenho sede. Também, no mesmo capítulo 19 de João, no versículo 30, ele também falou: está consumado. E em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A passagem que nos resta é a que eu vou mencionar agora. Peço para que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23. Apenas o versículo de número 43. Lucas 23, versículo 43. Vamos juntos? Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Deus, que em nome de Jesus, a partir do momento que nós entramos aqui, nesse lugar, que é o lugar que o Senhor escolheu para ser cultuado em conjunto com os nossos irmãos que fazem parte desse lugar, que, ó Deus, desde o início a nossa mente tenha sido, ó Deus, de que nós estamos aqui na presença do Senhor, para lembrar da salvação em Cristo, e ao lembrar, abrir os nossos lábios, o nosso coração e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por obra tão preciosa que nós
desfrutamos por aquilo que Jesus fez na cruz. Deus amado, que continue sobre a nossa mente a compreensão de que estamos diante do Senhor, porque estamos diante da Tua palavra. O Senhor acabou de falar conosco. Quando nós aqui lemos esse versículo, foi o Senhor falando ao nosso coração. Ó Deus, e cabe ao Teu Espírito Santo, usando a minha vida, e que assim seja, para que possamos entender, para que, ó Deus, seja explicada a Tua palavra, aplicada por meio do Teu Espírito Santo, a fim de que nós pratiquemos e desta forma o Senhor ser glorificado cada vez mais através da nossa vida. Que assim seja, ó Pai, que esse verdadeiramente seja o nosso desejo, a nossa vontade. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Nós assim oramos e pedimos em nome do Teu Filho. Amém. Agora, mais cedo, quando o Vitor estava fazendo a liturgia, ele citou, e vale a pena repetir, para aqueles que não estiveram pela manhã. Nós aqui falamos sobre aquilo que está em João capítulo 13. As palavras ditas por Jesus aos seus discípulos, momentos antes dele subir naquela cruz. E do que Jesus disse, ele então falou que os amou desde o início até o fim. Não deixaria de amá-los até a sua morte e morte de cruz. E na ocasião, eu comecei o sermão falando sobre os pombos, falando sobre esse aspecto belo, bonito na vida dessas criaturas, e que é a mesma coisa que acontece conosco também. A questão é que, ao ter como objetivo meditarmos nesse versículo 43 do capítulo 23 de Lucas, eu não quero começar falando sobre algo tão bom e agradável como o amor, o afeto. Eu quero começar fazendo uma pergunta para que você pense sobre ela. E a pergunta é: quais seriam as suas palavras no seu leito de morte? Pensando em várias coisas que podem nos levar a um leito de morte, quais seriam as nossas palavras diante de uma situação tão difícil? Diante de uma realidade, às vezes, dolorosa, sofrida. Quais seriam as nossas palavras? Por esses dias, eu ouvi algo que me entristeci. Eu tive o privilégio de pastorear uma determinada pessoa, e essa pessoa tinha grandes lutas com o seu esposo, que era alcoólatra, e ele, quando ingeria o álcool, ele perdia a noção das coisas, ele se tornava agressivo, e essa foi a luta dessa mulher, por muitos anos. Eu, depois que deixei de ser pastor, onde ela congregava, não tive muita informação, mas como mencionei por esses dias, tive a notícia de que ela havia falecido, e de que ela faleceu por um câncer que ela descobriu que tinha. E a pessoa que me comunicou sobre isso falou que quando ela descobriu que estava com câncer, ela não aceitou, ela não soube lidar com aquilo, e ela começou a beber, ela começou a fumar, ela abandonou a fé, abandonou a igreja. Isso me entristeceu. E é por isso que eu comecei perguntando, como que eu e você lidaríamos, agiríamos diante de um câncer? Diante de um câncer que pode ceifar a nossa vida, diante de uma doença que nos debilita. E quais seriam as nossas palavras diante de uma situação como essa? Meus irmãos, nós devemos começar pensando sobre isso, ainda que isso choque o nosso coração, mas para a gente ser
ter um sentimento diferente desse de choque, que é olhar para essa passagem e ver que, de certo modo, há um homem que o texto está se referindo como alguém que, entre aspas, estava no leito de morte. E ele proferiu algumas palavras. E as palavras que esse homem, que é Jesus, disse momentos antes de entregar o seu espírito, de morrer, diante de tamanho sofrimento, foi: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele profere essas palavras diante da dor que vivia, para alguém que estava vivendo uma dor parecida, não igual, porque não dava para comparar, mas parecida. Ele vai proferir essas palavras momentos antes de morrer, sofrendo, para um homem que também sofria, estava ao lado dele, sendo crucificado. E o que a gente precisa entender dessas palavras ditas por Jesus nesse momento a esse homem, ao ladrão na cruz? Quando Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ao que Jesus está se referindo? Ele está se referindo a essa última palavra que aparece aí, paraíso. E o que significa paraíso? É interessante porque quando a gente faz uma pequena busca lá no aplicativo da Bíblia e coloca paraíso, você vai encontrar apenas 3 textos na nossa língua aonde essa palavra aparece. Em todos os livros, os versículos que nós temos na palavra de Deus, nós temos apenas 3 vezes que essa palavra paraíso aparece. A primeira delas é aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 43. A outra aparece numa das cartas do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, aonde ele diz que foi arrebatado ao paraíso. E aqui, nessa passagem de Paulo, há um detalhe que nos ajuda a entender, se é que é difícil da gente entender o que significa paraíso, ao que Jesus estava se referindo. Mas aqui Paulo mesmo nos ajuda a entender o que significa paraíso, porque no versículo 2, de 2 Coríntios, capítulo 12, ele diz as mesmas coisas, mas usando outras palavras. E o que ele falou lá no versículo 2 foi que ele havia sido arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando as mesmas coisas, tanto no versículo 2 quanto no versículo 4. Só que no versículo 2 ele fala céu. E no versículo 4 ele fala paraíso. Paraíso significa céu. Céu significa paraíso. São palavras sinônimas. É sobre isso que Jesus aqui está falando para esse ladrão na cruz. Essas são as palavras de Jesus. Mas eu havia dito que são 3 passagens que aparece a palavra paraíso. Na nossa passagem, em 2 Coríntios, e olha que interessante, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, onde João, escrevendo a uma das igrejas da Ásia, disse: paraíso de Deus. Paraíso aonde Deus está. E nós sabemos que Deus está no céu. Aquilo que Paulo falou, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que em outras palavras, foi arrebatado ao paraíso. Quando Jesus profere essas palavras em seu leito de morte, naquela cruz, para esse ladrão que estava ao seu lado: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava falando e se referindo ao céu. Jesus estava falando sobre a eternidade. Jesus estava falando sobre a vida eterna, sobre aquilo que vai além desta vida, sobre aquilo que só pode ser visto após esta vida, mas é sobre isso que ele está falando.
quando ele fala que aquele homem verdadeiramente estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Então, é sobre isso que o texto fala, sobre a vida eterna. E sobre esse assunto, Jesus nos ensina duas coisas. Jesus nos afirma duas coisas. É apresentado para nós duas verdades sobre a vida eterna, verdades estas que é Jesus quem fala para nós. Duas verdades sobre a vida eterna, o paraíso, o céu. A primeira delas é que, a primeira verdade que Jesus nos ensina sobre a eternidade é que a eternidade é algo certo. É algo que vai acontecer, é algo real. Por quê? Porque é isso que Jesus disse. Em verdade te digo. O que ele vai dizer? Hoje mesmo estarás comigo na eternidade. Nessa realidade, aonde é chamada de vida eterna, você estará comigo, verdadeiramente você estará comigo. E Jesus tinha esse costume de muitas vezes aquilo que ele falava, falar dessa forma. Em verdade te digo, em verdade e em verdade te digo, vos digo. Você vai ver várias passagens do Novo Testamento onde é assim que Jesus fala. E até repetidamente, em verdade, não apenas uma vez, mas em verdade, duas vezes. E a gente já aprendeu que repetição é ênfase, chamar atenção, que é destacar. E Jesus está dizendo, ei, prestem atenção, porque o que eu vou falar não é inventado. O que eu vou acabar de dizer é algo real, verdadeiro. Em verdade, eu afirmo, em verdade, eu digo. O que eu vou dizer é verdadeiro. Eu não estou mentindo, mas dizendo a verdade. E qual é a verdade que Jesus estava dizendo para esse homem? Que a vida eterna é certa. Ela é real. Quando aquele homem morresse, ele veria essa realidade. Ele não veria outra coisa, mas exatamente, verdadeiramente isto, porque é isto que acontece. É isso que aconteceria com aquele homem ao morrer. Isso é uma verdade, porque a vida não se limita apenas a esta realidade, vai além. Há uma vida eterna, há algo além desta vida aqui, há uma vida eterna que existe, que é real. Por quê? Porque é Jesus quem estava dizendo. Jesus, em certa feita, havia dito que ele é a João 14, versículo 6. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Jesus mesmo afirmou, eu sou a verdade. Eu sou o homem que sou a verdade. Tenho a verdade comigo. Tudo que eu falo é verdadeiro. Não é enganoso, não é mentiroso. Porque Ele é a verdade. Não só porque Ele também afirmou ser a verdade, não só porque Ele de fato é a verdade, mas porque inclusive o próprio Deus lá no passado, no Antigo Testamento, falando ao povo de Israel, em Números, capítulo de número 23, versículo 19, disse que Deus não era homem para que mentisse. Portanto, o que Jesus estava dizendo para esse homem era verdade. Porque Deus não é como nós. Deus não é alguém que fala algo e Ele está dizendo algo mentiroso. Deus, Cristo, não é alguém que fala algo e não cumpre. E é isso que Deus continua falando aí em Números 23, 19.
porque ele não apenas disse que não era homem para que mentisse, mas ele falou, nem filho do homem, para que me arrependa. Ele vai dizer que quando ele promete, ele faz, que quando ele fala, ele cumpre. As palavras ditas por Jesus, aquele homem crucificado ao lado dele, eram verdadeiras. O fato de Jesus estar naquela cruz era prova disso. Jesus não estava pendurado naquela cruz à toa, fazendo algo que ele não sabia, como nós aprendemos pela manhã. Jesus estava ali naquele lugar porque Jesus estava ali por algo real, verdadeiro. Algo que precisava acontecer, algo que estava acontecendo diante dos olhos daquele homem, que não desfrutaria muito da vida cristã aqui nesse lugar, mas que desfrutaria de uma vida eterna quando ele morresse. E ele não demoraria para morrer. As palavras ditas por Jesus eram verdadeiras, porque de fato aquele homem experimentaria a vida eterna. Isso era certo e garantido, porque Jesus estava ali. Porque era Jesus quem estava falando. E Jesus é a verdade. Não só por isso, mas porque o fato de Jesus estar naquela cruz simbolizava aquilo que Deus exigia, ou aquilo que cairia sobre toda a raça humana. A ira de Deus, porque nós nascemos em pecado, e porque sendo pecadores, Deus nos pune, Deus quer e precisa nos castigar, porque Ele é um Deus justo, santo. E é Jesus quem está em nosso lugar. Era Ele quem estava em nosso lugar para pagar o preço pela punição dos nossos pecados, por sermos pecadores. Jesus estava ali justamente porque Ele havia cumprido toda a lei de Deus, justamente porque aquilo que Deus exigia de nós fazermos, Cristo fez. Aquilo que Deus exigia para que a gente pudesse ter a vida eterna, que Ele falou lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que resumem em: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia que dela comerdes, morrerás. Qual era a condição para Adão e Eva terem vida eterna? Obediência. Mas eles não obedeceram. Deus continuou exigindo obediência, é tanto que nós temos a palavra de Deus, que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que Deus quer que a gente faça e o que a gente não pode fazer. Deus não ignorou aquilo que Ele exigiu lá em Gênesis, na criação, obediência. O problema é que eu e você não conseguimos obedecer a Deus, toda a sua lei, 100%, de maneira perfeita em todos os dias da nossa vida. Quantas coisas já não cometemos de pecado no dia de hoje? É impossível, meus irmãos, nós alcançarmos a vida eterna por nós mesmos, cumprindo a lei. A salvação não é por obra. Mas Deus continua exigindo obediência. E quem obedece em nosso lugar é Cristo. O problema é que não bastava apenas cumprir a lei, mas precisava pagar o descumprimento pela lei, que é a morte. E Jesus está ali diante daquele homem, naquela cruz, prestes a morrer. É exatamente pela obra de Cristo, pelo que Jesus estava ali fazendo, que ele podia afirmar aquele homem que pecou durante toda a vida dele. Ele pôde afirmar: hoje, em verdade, é certo e está garantido, porque eu vou morrer pelos seus pecados, que você, ao morrer, ao passar dessa vida, você estará comigo. Você estará na eternidade. Então, irmãos,
Essa é a primeira verdade que Jesus nos ensina sobre a vida eterna. É que a vida eterna é certa. Não é um mito. Não é um conto. Não é algo inventado. Mas é verdadeiro. É real. E a gente crê que um dia nós vamos experimentar. Só que não vai dar para contar quem está na terra. Nós vamos poder contar para quem está lá. Era real. De fato, nós cremos em algo real. É certo. Mas uma segunda verdade é que também a vida eterna não é apenas real, certa, mas ela é imediata. Jesus, nesse versículo 43, nessas poucas palavras que ele disse, ele não apenas falou, em verdade te digo, é certo, sobre a eternidade, o paraíso, mas ele diz que hoje estarás comigo no paraíso. Não é apenas certo, garantido, real, verdadeiro, mas é algo imediato após a morte. O que Jesus está falando de maneira muito resumida, mais clara, é que aquele homem, ao morrer, não reencarnaria para viver outra vida, e várias reencarnações para fazer coisas boas, para até que enfim, então, não reencarnasse mais, sei lá. Não é isso que Jesus estava afirmando. Não era isso que Jesus estava ensinando sobre a vida eterna. É que a vida eterna é real. Ela acontece, mas ela não acontece depois de um tempo, depois de várias reencarnações. Não. Jesus não estava dizendo aqui, na verdade, ao fazer essa afirmação, ao nos ensinar isso, ao dizer que depois da morte aquele homem estaria com ele naquele mesmo dia, é que não aconteceria um período de purificação da alma daquele ladrão, daquele ímpio que viveu a vida toda pecando. É que ele não iria para um lugar antes do céu, fora do céu, para que a sua alma fosse purificada, e só depois de um tempo, então, ele gozasse da vida eterna. Jesus, ao nos ensinar isso, a fazer essa afirmação, ele também não estava dizendo que depois de um período onde as pessoas aqui nessa terra, nesta vida, então orassem pela alma daquele pecador, por meio dessas orações, ele pudesse ir para a eternidade, experimentar de uma vida eterna. Não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo, hoje, ao morrer, você estará comigo no paraíso. O que Jesus nos ensina, o que Jesus ensinou para esse homem, o que Jesus nestas palavras ensinou para a humanidade, é que a vida eterna é real. Por isso que ele estava lá. É tão real que aqueles que creem ao morrerem se encontrarão lá. Não é debaixo da terra. Não é num local diferente do céu, para purgar a sua alma, para receber intercessões, orações. Não. Era naquele mesmo dia. E é interessante, irmãos, eu só quero mencionar que os versículos anteriores apresentam para nós como alguém pode obter e viver a realidade da vida eterna. Porque ainda que ela seja real, ainda que isso vá acontecer imediatamente após a morte, isso não significa que todos viverão a vida eterna. Há algo que precisa acontecer para que então esse indivíduo obtenha a vida eterna. Isso é mencionado, isso pode ser observado diante daquilo que aquele ladrão na cruz, eram dois, mas apenas um deles
entendeu e fez. E é isso que nós precisamos entender. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem da palavra de Deus. Como o homem pode ser salvo? Como o homem pode alcançar a vida eterna? Por ser ele pecador. E aí veja, nos versículos 40 a 42, é dito isso. Nós podemos observar isso. Lá no versículo 40 diz, respondendo-lhe, porém, o outro respondeu dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? 41. Nós, na verdade, com justiça, por merecer, porque ele estava reconhecendo o seu pecado, nós sim fizemos o que por merecer está nessa cruz. Então, esse ladrão do qual Jesus profere essas palavras, falando essas duas coisas sobre a vida eterna, só ouviu isso da boca de Jesus, porque ele reconheceu o seu pecado. Não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça aqui estamos, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Então, como alguém pode experimentar essa realidade da vida eterna que acontece imediatamente após a morte? Não é para todos. É para aqueles que reconhecem que são pecadores. Para aqueles que reconhecem que não merecem absolutamente nada de Deus. É para aqueles que entendem, em segundo lugar, e fazem, que é somente por meio de Jesus Cristo. Porque veja, versículo 41 ainda. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal fez. Veja, meus irmãos, como que a salvação aplicada à vida de alguém que estava morto espiritualmente traz clareza para aquilo que nunca foi enxergado. Para aquilo que nunca foi compreendido. Aquele homem pecou a vida inteira. Aquele homem não teve a oportunidade de viver um minuto só de uma vida cristã. Provavelmente foi alguém que nunca leu a lei de Moisés. Provavelmente um pagão, um ímpio. Mas quando o Espírito Santo de Deus aplica aquilo que Jesus estava fazendo e salva aquele homem, ele entende coisas teológicas que ele nunca havia entendido. E a primeira coisa que ele entende é: ai de mim, porque eu sou um pecador. Eu mereço estar nessa cruz, sofrendo e morrer por causa dos meus pecados. Ele reconhece. Mas não só isso. Ele reconhece essa teologia maravilhosa de olhar para Cristo Jesus e dizer: esse aqui não fez nada para estar aqui, mas mesmo assim é que ele está por causa de mim. E aí, uma terceira coisa que é necessária para alguém obter, alcançar a vida eterna, é crer. Por que ele crê? Porque o versículo 42, esse homem diz, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele olha para Jesus e vê Jesus como o Rei, Senhor e Salvador da sua vida. Ele vê porque ele creu. Lá naquele momento. E o texto vai dizer que esse homem ridicularizou Jesus. Preste atenção. Esse ladrão na cruz está prestes a morrer. Alguns minutos para ele morrer. Minutos antes, indo lá para o Gólgota, indo lá para ser crucificado, ele olha para Jesus e o ridiculariza. Menospreza. Minutos antes de morrer, ele é convertido. Ele reconhece o seu pecado
reconhece que Jesus não deveria estar ali, não fez nada para merecer, mas estava por ele, e ele então crê. Eu só quero abrir um detalhe, Efésios capítulo 2, para que você entenda esse processo correto. Depois em casa leia Efésios capítulo 2, para que você entenda que todos esses atos desse ladrão na cruz, que reconheceu seus pecados, reconheceu a obra de Cristo e creu em Cristo Jesus, por isso obteve a vida eterna, isso não veio dele por ele mesmo, porque Paulo aos Efésios vai dizer que a salvação é dada, é um dom de Deus, não parte de nós, porque Paulo vai dizer, estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados, então quem espiritualmente está morto, não tem inclinação para fazer algo, porque um morto não faz nada por si mesmo. Aí Paulo vai dizer, é um dom de Deus, é mediante a fé, mas essa fé é dom de Deus, nada vem de nós, é Deus que deu, mas ao conceder, esse homem tem os seus olhos abertos, ele reconhece, ai de mim, porque eu sou um pecador e estou diante de um Deus santo, que não deveria estar aqui, mas ele está, porque ele precisava morrer em meu lugar. Aquele homem podia olhar para a sua própria vida, a sua história e dizer assim, como que eu posso ser salvo? Eu estou prestes a morrer e eu nunca tive um ato de bondade na minha vida. A vida inteira pecando, pecando, pecando. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a obra de Cristo e creu. E só quem reconhece o seu pecado, reconhece a obra de Cristo e crê em Cristo, é que vai viver essas duas coisas que Jesus nos ensina sobre a eternidade. Primeiro, que ela é verdadeira, é real, existe. E em segundo lugar, que ela é imediata. Não vai demorar, mas é imediato. Eu quero encerrar. Em primeiro lugar, irmãos, dizendo que nós devemos estar certos da salvação. Sabe por quê? Porque é Jesus que está dizendo. Eu sou a verdade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que a gente precisa ter essa atitude? Porque nem sempre a gente tem. Às vezes a gente não entendeu, porque se esqueceu de olhar para esse homem na cruz que pecou a vida inteira. A gente precisa aplicar isso, porque às vezes nós não estamos certos da salvação. Porque a gente olha para o dia que nós tivemos hoje, talvez você fez pouca coisa, porque você dormiu a tarde inteira, e não tem problema nenhum com isso, tá? Aí você pode pensar assim, já que eu dormi, eu não pequei dormindo. Aí talvez você vá pensar, hoje eu pequei pouco, talvez eu nem pequei. Mas o fato é que há aqueles dias terríveis na nossa vida, que a gente começa o dia ruim, pecando, xingando, reclamando, estraga o dia todo, e aí vai a semana toda. E aí se você olha para a sua semana, você fala assim, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Não é isso, meus irmãos. Nós não devemos olhar para as nossas obras, para ter certeza ou não da nossa salvação. Se for, não sobra ninguém. Mas se for pelas obras de Cristo, está garantido, está certo. É por isso que a gente precisa estar certo da salvação. Aquele ladrão não teve tempo de fazer um único ato de bondade. Ele não pôde viver a vida cristã como nós estamos vivendo já há alguns anos. Ele não teve oportunidade para isso, ele ia morrer ali. Ele não teve tempo de viver essa nova vida. O tempo que ele teve foi só para fazer coisas pecaminosas e erradas. A vida dele se resumiu a só isso.
Se ele pudesse escrever um livro, ele ia dizer sim, eu fiz isso, aquilo outro, eu bebi, eu usei droga, eu me prostituí, eu roubei, eu matei. Que vida sem graça, para não falar desgraça. Que vida terrível. Ele não teve a chance de viver essa nova vida. O tempo que teve, ele só fez aquilo que era pecaminoso. E ainda assim, preste atenção, ainda assim, Jesus estava dizendo para ele, você estará comigo no paraíso hoje. Porque a salvação não é por obras, minha e sua. É pela obra de Cristo Jesus. Ele fez em nosso lugar. Mesmo tendo uma vida toda pecaminosa, ainda assim, era Jesus que estava dizendo, eu estou aqui por você, nessa cruz. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Esse homem teve um privilégio que nenhum de nós vai ter. Nenhum de nós teremos. Do próprio Salvador, estando ao lado daquele homem naquela cruz, dizer assim, apesar de você ter vivido uma vida toda de pecado, eu estou aqui por você. Eu vim a esse mundo para te salvar. Que papo legal. Eu estou aqui pelos seus pecados. Eu te salvei. Jesus não salvou aquele homem por causa dos seus atos bons que ele havia feito. Ele não fez nenhum. E a gente precisa crer nisso. Que Jesus é aquele que morreu por todos os nossos pecados, meus irmãos. Todos. Por piores que eles sejam. É por isso que nós somos salvos. Porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. E não pelo que nós fazemos. Não é pelo que nós merecemos. Nós só somos salvos por aquilo que Jesus fez. Porém, preste atenção nisso aqui. Para você não entender essa graça errada. Não é o fato de Jesus ter morrido por todos os nossos pecados, e é por isso que é certo a vida eterna, é certo a salvação, que nós vamos viver fazendo o que é pecaminoso. Deus está dando para nós a oportunidade de viver, o que aquele homem, aquele ladrão na cruz não teve a oportunidade de viver uma nova vida. E certos da salvação por causa da obra de Cristo Jesus, Deus nos dando vida, nós temos que aproveitar essa vida para fazer aquilo que é bom para a glória de Deus. Então não confunda. Mas em segundo e último lugar, a gente precisa ser consolado por essas palavras e essa verdade dita por Jesus sobre a eternidade. Por quê? Porque, irmãos, pode ser que nós, como crentes, tenhamos um câncer terrível e terminal. Vai nos consumir. Vai sugar todas as nossas energias. Vai acabar com a nossa imunidade. Vai nos levar para um leito de morte. E eu volto a perguntar. O que nós, no nosso leito de morte, vamos dizer? Não vamos aceitar, vamos nos rebelar contra Deus, vamos... O que nós vamos dizer no nosso leito de morte? Sabe por quê, irmãos? A gente tem que olhar para a cruz de Cristo. Ele estava sofrendo o que ninguém sofrerá. Ele não chegou para o Pai e disse que o Pai não o amava, que o Pai era ruim. Ele não pecou contra o Pai, mas ele glorificou o Pai, satisfez a vontade do Pai, aceitou a vontade do Pai. E ele teve a capacidade de não olhar para si, mas olhar para alguém que estava do lado dele e dizer boas palavras para alguém que estava prestes a morrer. Isso precisa consolar o nosso coração, porque pode ser que a gente esteja sofrendo. Não sei o quê. Pode ser que a gente sofra, irmãos. Não está garantido ser crente, não ter câncer.
E o que nós vamos dizer no nosso leito de morte? Irmãos, nós temos que ser consolados, porque se sofrermos e deixarmos essa vida por causa de dores e sofrimentos, enfermidades, o que Jesus afirmou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vai acabar, irmãos. A gente vai estar com Deus, com Cristo, sem dor, sem sofrimento, alegria para toda a vida. É difícil. E uma das coisas que a gente precisa aplicar, e principalmente eu, depois de algumas experiências da vida, a gente não avança, né? A gente regride. Porque você começa a ter algumas atitudes, receios e medos que você não tinha antes. E hoje eu sou uma pessoa tão medrosa de morrer, porque a gente pensa no pior. Mas se a gente pensar no pior, a gente não é consolado. A gente tem que lembrar que, mesmo que a gente sofra e morra, acabou de morrer, nós estamos com Cristo. Após a vida, é só alegria. Isso não consola apenas o nosso coração, irmãos. Da gente entender isso e poder dizer, eu vou me encontrar com o meu Salvador. O que será da minha família, dos meus filhos? Deus vai cuidar, como sempre cuidou. Não é apenas pensar naquilo que pode consolar o meu coração, mas preste atenção. É você também consolar alguém que está no leito de morte, que talvez esteja desesperado, porque a vida inteira ela viveu em trevas. Ela está aflita porque ela pecou. Como que ela vai ser salva? Ela está desesperada porque ela não tem a percepção e a compreensão de uma esperança após a vida. Para ela morreu, acabou, ou para ela vai ter que ficar lá purgando, sabe-se lá por quanto tempo, a alma dela para ser purificada, ou talvez ela vai ser reencarnada em uma barata. É nós podemos consolar essas pessoas de dizer, entenda que você é um pecador, entenda que Cristo Jesus é quem te salva, creia nele, porque hoje mesmo você estará com Deus no paraíso. Você vai encontrar com aquele que é o seu Salvador. A gente precisa não apenas ser consolado, mas consolar aqueles que também estão no leito de enfermidade e no leito de morte. Esse, irmãos, é o nosso Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro Pascal, que morreu para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna, que é imediata, é real. Então vamos colocar isso em prática, lembrarmos disso, não termos medo de morrer, não deixar que as pessoas morram com medo, mas com esperança no coração. Feche seus olhos. Fale com Deus. Porque talvez há receio no seu coração, há medo. Fale com Deus porque, ainda que não seja uma enfermidade terminal, tem coisas que têm te causado sofrimento. E Deus nos ensinou que a gente precisa se lembrar que há esperança, há vida eterna. Isso é real. Então abra o seu coração. Nós vamos ouvir uma canção. Deixe que Deus continue.